Vamos criar um retrato no GIMP. Para criar o retrato, vamos precisar de uma mesa digitalizadora. Algumas mesas têm botões que podem ser configurados. A conexão ao computador é feita por um cabo USB. Há várias marcas de mesas digitalizadoras, mas recomendo que comprem uma cuja caneta não precise de pilhas. Para esta altura podem perguntar-se por que não utilizar um rato de computador que é bastante mais barato. A razão é que o rato de computador não é sensível aos níveis de pressão e não vos permite desenhar linhas mais espessas ou menos opacas ou mais opacas. Portanto, a mesa digitalizadora vai simplificar a vossa vida, acho que é uma boa compra. O rato de computador, por seu turno, torna o processo de desenho mais complicado. Para desenhar o retrato, vou utilizar um software chamado GIMP, que é livre e grátis. Para começarem o desenho, acedam ao menu Fecheiro e cliquem em Nova. Se quiserem que a vossa imagem seja do mesmo tamanho da minha, escolham as dimensões de 1920 pixels de largura por 1080 de altura. Vou criar uma nova camada transparente por cima do fundo branco, onde irei desenhar. Vou pintar o retrato com a ferramenta Aerógrafo. Para a cor base da pele, se quiserem utilizar exatamente a mesma cor que eu, escolham a cor FFCD78. Para ter a certeza que os dois lados da face ficam iguais, vou recorrer ao diálogo ancorável Pintura Simétrica. Existem vários modos de simetria, mas para o retrato, a simetria que me interessa é a simetria vertical. Agora vamos começar realmente a desenhar o nosso retrato. Vou começar por aplicar a cor base para ter uma ideia geral dos contornos da face. Uma funcionalidade que vos pode ser útil é que vos permite escolher outro ângulo de rotação para a imagem. Reparem que o que vamos fazer aqui não é mesmo rodar a imagem, mas simplesmente escolher outro ângulo de rotação para nós desenharmos. E vamos agora continuar com o nosso desenho. Após termos uma boa ideia dos contornos da face, podemos começar a desenhar o pescoço e os ombros, que normalmente têm um tom mais escuro do que a face. Reparem que eu desenhei o pescoço e os ombros numa camada por debaixo da face, para não interferir com o desenho da minha face. Prossegui depois para o desenho dos outros elementos da face, tais como os olhos, o nariz, os lábios, os contornos do crânio. Estou a utilizar tons mais escuros e mais claros do meu tom base, quase como se fosse um barro que eu estou a modelar, para dar um aspecto mais tridimensional ao desenho. Desenhei os pormenores do canto dos lábios e das narinas, também com o aerógrafo, mas com um tamanho mais pequenino. Aqui comecei o trabalho nos olhos e já vou desenhar a parte branca dos olhos mais daqui a bocadinho. Se quiserem mudar rapidamente o zoom no vosso desenho, tal como eu estou a fazer aqui, podem recorrer às teclas mais e menos no vosso teclado. Para atingirem um efeito mais realista, não desenhem a parte branca dos olhos totalmente branca, porque existem aqui sombras para conseguirmos ter uma maior tridimensionalidade.
Após desenharmos as pestanas e a íris dos olhos, o nosso retrato vai ficar com um ar mais realista. Aqui estou a acrescentar alguns realces de luz ao desenho, nomeadamente na testa e por cima dos olhos. Reparem que esta parte de acrescentar os realces de luz, também na parte central do nariz, é um pouco como aplicar maquilhagem, portanto vai depender do vosso gosto. No meu caso, também gosto de acrescentar alguma luz, mesmo por cima do lábio superior, para realçar mais os lábios. Por esta altura, achei que o meu retrato estava com pouca vida e que precisava de um pouco mais de vermelho, que acrescentei em vários pontos, nomeadamente nos lados da face, no nariz e à volta dos olhos. Se este realce vermelho sair para fora da face, podem sempre apagá-lo com a ajuda da ferramenta da borracha. Não se esqueçam de acrescentar tons vermelhos ou rosados também na zona dos lábios, que costumam ser mais corados. Nos olhos acrescentei também 2 pontos de luz para dar mais brilho. O desenho das sobrancelhas também é muito uma questão de gosto. Podem desenhar sobrancelhas que sejam mais bem definidas, menos bem definidas, mais claras ou mais escuras. No caso das pestanas, eu optei por pestanas mais discretas. No entanto, se preferirem, podem desenhar pestanas que sejam mais bem definidas e que tenham muito rímel. Para o desenho das pestanas, recorri à ferramenta pincel.
O desenho do cabelo também é claro ao vosso gosto. Eu, no meu caso, optei por um cabelo com algumas ondas. Para que o cabelo tenha volume, utilizei a mesma estratégia que utilizei na face, ou seja, recorri a tons mais escuros e mais claros do tom base. Para que a pele pareça um pouco mais real, podem recorrer ao desenho de pequenas imperfeições, tais como sinais ou manchas. Para acrescentar um pouco mais de glamour a este desenho, resolvi também desenhar uma coroa. Nos ombros eu vou desenhar as mangas de um vestido de princesa, mas claro, o vestuário também é inteiramente ao vosso gosto. Este retrato não vai ser um retrato parado, mas vai ser um retrato que pisca os olhos. Para esse efeito, eu vou desenhar outra versão do mesmo retrato em que a retratada tem os olhos fechados.
nesta altura eu tenho duas imagens diferentes. Numa delas, o retrato tem os olhos abertos e na outra versão, o retrato tem os olhos fechados. Para criar a animação, vou juntar essas duas versões na mesma imagem em camadas diferentes e exportar como GIF animado. No atraso entre cada frame ou moldura, coloquei o valor de 300 milissegundos. E por fim, aqui temos o nosso retrato a pescar os olhos. Obrigada por assistirem ao vídeo.